Essa questão agora é de hidrostática. Não caiu no Enem, mas poderia muito bem ter caído no Enem. A questão típica de Enem. E a questão fala o seguinte: no desenho animado Os Flintstones, uma cena característica era do personagem Fred Flintstone freando seu carro simplesmente pelo contato dos pés com o chão. Sabemos que na vida real essa situação é impraticável, embora se saiba também que um automóvel é freado, mesmo em grande velocidade, apenas com a força do pé empurrando o pedal do freio. Suponha que exista no sistema de freios do automóvel um mecanismo que faça a força humana aplicada no pedal do freio ser transmitida e aplicada às rodas do automóvel com maior intensidade, multiplicando forças aí, turma, hidrostática, e que o óleo de freio seja o transmissor da força no processo. A lei física que fundamenta esse mecanismo denomina-se, turma, imagine aí uma pessoa freando um enorme caminhão, uma Scania, por exemplo, um veículo com uma massa enorme, gigantesca, e pisando apenas no freio, nós conseguimos frear um veículo daquele tamanho, ok? Então, qual é o princípio que fundamenta esse mecanismo? É o princípio de Pascal, princípio de Arquimedes, princípio do empuxo, efeito de aumento da pressão, efeito da pressão atmosférica. Vamos lá, turma, uma pequena revisão. Nós temos o seguinte. Olha bem, o princípio de Pascal fala o seguinte, é Fafá. Ele fala que a pressão exercida sobre um ponto de um fluido, líquido ou gás em equilíbrio é transmitida, turma, integralmente a todos os pontos do fluido. E assim, quando você vê um robô com sistema hidráulico, quando você assiste a um filme onde tem aqueles mecanismos hidráulicos, onde tem um fluido, então aquele fluido é para transmitir a força, para multiplicar a força também, ok? Então, quando você pisa no freio do automóvel, aquele fluido ali, aquele sistema, na realidade, ele vai multiplicar, aumentar a sua força. Beleza. Aumenta a força? Professor? É, sim. Pressão é força dividida pela área. O empuxo, que é uma das alternativas aí, é DVG. Empuxo é devagar. O empuxo é uma força vertical que o líquido aplica no corpo que está imerso nele, tentando expulsar o corpo dali de dentro dele, do interior do líquido, ok? Arquimedes foi o cara que percebeu essa força. Então, o princípio de Arquimedes diz que todo o corpo totalmente imerso ou parcialmente imerso em um líquido qualquer fica sujeito a essa força vertical, que é o empuxo, que corresponde ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Então, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, massa vezes gravidade. O empuxo também é igual a DVG, densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. A resposta não pode ser o princípio de Arquimedes, que é o mesmo princípio do empuxo, não é o aumento da pressão, pois a pressão é a mesma nos dois lados, nos dois extremos. A pressão que a pessoa exerce com o pé aqui é a mesma pressão que é exercida aqui do outro lado, lá no freio do disco, tá? A pressão é a mesma, porém as áreas são diferentes, consequentemente as forças serão diferentes. Aqui eu tenho uma área menor com a força menor, aqui eu vou ter uma área maior com a força maior. Portanto, no princípio de Pascal, no sistema do freio, você vai ter uma multiplicação de força e não multiplicação de pressão, ok? E muito menos está relacionada com a pressão atmosférica, sendo um sistema fechado, não vai sofrer a ação da pressão atmosférica para frear o carro, correto? Sobrou então o princípio de Pascal. Podemos ver aqui no vídeo a seguir uma aplicação de um sistema hidráulico com multiplicação de força numa máquina para cortar árvore. Você pode ver do princípio de Pascal aplicado em várias máquinas que usam sistema hidráulico.
Observem as mangueiras ali, por onde está passando o fluido